Bom, pessoal, bom dia. Bom, vamos lá. A gente tem, acho que 1 hora de palestra, né? Né, Mike? 15 para as 11. 15 para as 11. Até 11h40. Então vamos lá. Primeiro, um agradecimento ao convite. Eu sempre, como o Michael falou, já entregou o ouro. Eu sou baiano, soteropolitano, fazendo caminho de volta, talvez. Então, todo evento que me convidam para dar palestra, principalmente eu venho. Sou de culinária, também dou um jeito. Brincadeira. Então, vamos lá. O tema é um desafio. Professor 1.0, aluno 1.0, aluno 3.0. Então, a ideia de hoje é fazer algumas reflexões e, como toda palestra, todo evento, eu sempre falo que a gente tem que sair com um pouquinho de consciência pesada, não tanto, e reflexões também, porque senão a palestra não agregou para a gente. Então eu queria passar primeiro um vídeo. Deixa eu só aumentar o volume. Eu vou passar um vídeo de um projeto chamado One Laptop per Children, por criança, e depois a gente continua. Our vision. We want to create educational opportunities for the world's poorest children by providing each and every one with a rugged, low-cost, low-power, connected laptop. And this is that laptop. Say hello to the EXO, a computer unlike any other, designed specifically to work in tough conditions and remote areas. It comes packed with software and activities to help kids learn, explore, create, and share. No matter what language they speak or where they live, the EXO connects them to each other, to the world, and to a brighter future. We're a non-profit organization, which makes these kids our mission, not our market. That's why wherever the EXO goes, there are 5 core principles everyone agrees to. First, kids get to keep the laptops. They have to be free to take them home and use them whenever they want. That's kind of the point. Second, we're focused on early education, which means kids about 6 to 12 years old. Third, we have to deal in large numbers of laptops, so whole classrooms and schools get them at the same time, so no one gets left out. Fourth, kids should have a connection to the internet, because there's neat stuff to learn on the internet. Fifth and finally, the EXO must include free and open source software. Then the laptop itself can easily grow and adapt with the needs of the child. So, in a nutshell, that's us, an organization that makes a small computer to serve a big cause, bringing education to children all over the world, with 1 laptop per child. The real question is, why? Why give a laptop to a child who may have no electricity or even running water? That's a very good question. But if you substitute the word laptop with education, the answer becomes clear. You don't stop education until all other challenges are solved. You do them at the same time, because education is the foundation of the other solutions. That's why we designed the EXO to work in the places that need it the most. Right, because these are kids after all, and kids tend to be, well, kids. Low cost, so we can make a lot of them, for very little. Low power, so even in places with no electricity, it can be charged with alternate sources like solar power. Connected, so kids can access the internet, share files with each other, and collaborate on projects. The EXO also has a screen you can read in direct sunlight, because many of the children we reach go to school outdoors. The EXO comes with a built-in webcam for pictures and video clips and a ton of education-focused software. All these features and many, many more add up to one incredible result. When the EXO comes to a classroom or a village, kids get engaged, inspired. They go to school more often and stay there longer. They draw pictures, play music, make movies, write stories. They figure out how to do new things and begin to teach each other, and even their parents. With the EXO, kids learn to solve their own challenges. And one day, they might even help us solve ours. That's how we'll change the world. And that's the best answer to why give a laptop. So, give a laptop, change the world. Quem conhecia esse projeto? Alguém conhecia? Então é bem bacana, eu acho que é um bom vídeo para a gente abrir o tema de hoje, né? Então, continuando. Primeiro, uma apresentação breve, para vocês me conhecerem um pouco. Eu fiz engenharia na Unicamp, mas no 4º ano eu já tinha certeza absoluta que não seria engenheiro, mas meu pai não sabia disso ainda.
Aí eu terminei, fiz Getúlio Vargas e também tenho cursos de PNL e neurolinguística que vocês de educação com certeza conhecem. Eu tenho formação em Master Practitioner e eu também tenho um trabalho, uma experiência na área social relativamente grande. Trabalhei como voluntário, trabalhei com o Stephen Kennedy e trabalhei como voluntário em várias ONGs e fazendo uma propaganda eu fiz várias palestras já em todo o Brasil e fazendo uma propaganda de um projeto, eu diria um projeto novo e antigo. É uma ideia que eu tenho há mais de 15 anos, mais de 15 não chega, chegando a 15 anos, que é um projeto chamado Wix Social, que inclusive eu vou apresentar no TED Salvador, dia 7 de novembro. Algum de vocês vai estar no TED Salvador? Vocês ouviram falar desse evento ou não? Não. Então, vai ser dia 7, não tem mais vagas. É um projeto de sites para as ONGs, mas na verdade o que está por trás, um dos pilares, é a capacitação de jovens a gerenciarem os próprios sites das ONGs. Então, vou estar lá no TED, mas acho que o pessoal vai gravar. Se eles não gravarem, eu mesmo gravo. Como vocês viram, eu trago a minha própria filmadora. Então, continuando, porque o tempo é curto, o Michael tirou a novidade, mas eu sou soteropolitano e estou em São Paulo há 20 anos que eu falo que eu volto, mas eu acho que dessa vez vai. Estou fazendo o caminho de volta. E eu fui no Wikipedia, eu sempre gosto de ir no Google, pesquisar professor, pesquisar o tema que eu vou falar, né? Eu achei a definição do Wikipedia meio fraca, né? É uma pessoa que ensina uma ciência, arte, técnica, outro conhecimento. E olha a imagem que tem no Wikipedia. Por favor, algum de vocês já editou o Wikipedia? Não? Então fica a primeira lição. Entrem, descubram. Com certeza algum de vocês vai aprender e vai gostar. Troquem a definição de professor lá, porque eu acho que está um pouco desatualizado. Principalmente a foto. Aluno, também, né? Um indivíduo que recebe informação e instrução de um ou vários professores. Acho que o aluno hoje, a gente viu lá no vídeo, né, está muito à frente da gente, muitas vezes. E a imagem também é um pouquinho desatualizada, né? Então, por favor, eu já editei o Wikipedia e é assim, como todo aprendizado, a primeira parte você tem aquela sensação que não é tão simples. Mas acreditem, é simples. Depois que você pega o jeito, você vicia um pouco. Então, vamos fazer algumas reflexões. O que será que a gente quer quando a gente fala de professor e aluno? Será que a gente tem que refletir, será que são assim as aulas? Será que é assim o estudo? Meu filho estuda assim também. Recebe as lições de casa, às vezes eu fico meio triste até. Porque eu falo, nossa, será que a professora não consegue colocar pesquise no YouTube um vídeo sobre a vida dos índios? Então acho que a gente tem que fazer as reflexões. Porque a aula deveria ser desse jeito, concorda? Alguém discorda? Você tem que ter esse tipo de aprendizado. Quer dizer, nenhuma tarefa de casa do meu filho, que tem 8 anos, falou, vá ao Google ou vá ao YouTube para fazer alguma pesquisa. Interessante, né? Mas seu filho está na escola errada. Na verdade, eu acho que a gente tem que assumir como pais a nossa responsabilidade, né? Porque eu acho que se a gente esperar a escola ficar certa, por exemplo, quadro negro, né? Ah, não, agora não é quadro negro, agora é lousa branca. Não, mas muitos ainda são lousas. E aí você tem a lousa interativa. Eu acho que isso daí já deveria ser obrigação em toda a escola. Lá em Belém tem uma rede chamada Colégio Impacto. Quem conhece Belém? Todas as salas têm. Todas as salas têm lousa interativa. Eu tive o prazer de dar um curso lá em Belém, conheci o dono, o fundador, aí você pensa, não, deve ser uma rede de ensino particular cara, né? Quanto custa, vocês que falaram aí de Belém? Vocês sabem quanto custa? R$100 a mensalidade. É mesmo? Pois é, né? Acho que vou mudar para Belém. E aí vou passar um pedacinho do vídeo da lousa interativa, só um A pedacinho tecnologia que pode transformar o ensino e aprendizado de maneiras extraordinárias. Mas o que custa para fazer estas transformações?
Dar aquele primeiro passo rumo a criações de espaços de aprendizado com inspiração que auxiliam a absorção rápida da tecnologia, que ajudam a conquistar resultados incríveis. O fator mais importante é que você tem que fazer as coisas com facilidade, tanto para alunos como para professores, porque o sucesso depende da sua habilidade de absorver a tecnologia rapidamente. Easy to use for me is when something works the first try. Students are excited about it and willing to take risks. They'll come to the front of the class and participate, and it makes my life easier too. It's very important for my classroom technology to be easy for myself and for the students to use, so that we can continue using it on a daily basis, and we can trust that things will run smoothly every time. Com todos os produtos que criamos, fazemos estas perguntas. É inovador? É inspirador? É útil? E o mais importante, nós perguntamos durante todos os passos do caminho. É fácil? Nós não nos comprometeremos nesse ponto. Nossos produtos têm que ser fáceis de usar e fáceis de usar juntos. É o maior motivo pelo qual os professores fazem da Smartboard a lousa interativa mais usada em todo o mundo. Então, o que faz a Smartboard ser fácil de usar? É simples. Ela possui 3 características únicas que ajudam os professores a dar aulas com inspiração, que atraem os estudantes de maneiras extraordinárias. Reconhecimento ao toque, a bandeja de canetas e o software Notebook Smart. O que é reconhecimento ao toque? É a nova característica das nossas lousas interativas Smartboard. Eu vou passar só esse pedaço porque é um pouquinho mais longo, mas acho que já deu para perceber, né? Eu acho que a gente tem que cobrar isso, quem é professor cobrar das escolas e quem é pai cobrar das escolas também. Então, vamos lá porque o vídeo... Depois eu vou publicar essa apresentação e antes que algumas pessoas fiquem mais prestando atenção na apresentação do que na palestra, podem anotar, se chama Prezi, P-R-E-Z-I, Prezi. Não é PowerPoint, como vocês perceberam. Na outra palestra que eu fiz na quarta, o pessoal falou, como você fez isso no PowerPoint? Eu falei, eu não fiz no PowerPoint. Z-I, Prezi. E aí você tem situações onde você vê o iPad sendo utilizado na educação, na terapia de crianças com câncer. Na verdade, se você pesquisar iPad e autismo também, não sei quem já pesquisou, o iPad tem sido muito utilizado na questão de crianças com autismo, porque como elas são muito visuais, o iPad é uma ferramenta fantástica para isso. Aqui é um vídeo da AGRAAC, da Associação de Crianças com Câncer. Terapeuta ocupacional, trabalho no Instituto de Oncologia Pediátrica, o GRAAC. A partir do momento que um paciente, independente da origem do problema de saúde, venha a perder funções no seu organismo, ele precisa de reabilitação. Isso é um hospital que tende a trazer muito da vida, do universo da criança e do adolescente para cá, para dentro, para que essa ruptura com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, seja menos agressiva, porque já a doença em si, o tratamento em si, já é difícil. Dentro do GRAAC, eu sou coordenadora da Escola Móvel. É um setor do GRAAC que atende todas as crianças da educação básica até o início da entrada na universidade. A comunicação, que é essencial num ato de aprendizagem, ela é estabelecida de forma muito mais direta com o iPad. O professor não trabalha com livro, né? Existe toda uma questão de ácaro. Dentro de um espaço único. Na verdade, eu não vou passar o vídeo todo, tem vários vídeos, mas deu para perceber o seguinte, né? O iPad, para esse tipo de tratamento, principalmente com crianças, né? É muito mais lúdico, né?
Ela própria falou, né? Quem pegou a frase que ela falou? Não trabalha com o quê? Com livros. Com livros. Então tá bom, tá todo mundo atento. E aí você tem um questionamento que é bem complexo, né? Assim, as mídias se diversificaram muito. Eu não usava o iPhone a questão de 6 meses. Eu usava o BlackBerry. Eu achava o BlackBerry bom. Olha só que legal. Ele não instala o Skype, não roda vídeo e não navega direito na internet, mas eu achava bom. Interessante, né? Aí o iPhone mudou minha vida. E o meu sócio, ele falou assim, agora você viu como é bom, né? Então a gente tem uma tendência natural a querer manter o que a gente já usa. Não é natural? Poxa, eu estou tão acostumado com livro, é tão legal. A gente sempre acha um jeito para justificar que aquilo que a gente faz ainda está bom. Mas eu acho que a gente tem que meio que fazer um exercício de desapego. No HSM tem um indiano que fez uma palestra muito bacana sobre abandonar o passado. Então, se você não abandona o passado aos poucos, de forma seletiva, você não consegue criar coisas novas. Então é como uma metáfora do guarda-roupa, né? A gente fala, essa roupa é tão legal, né? Eu gosto tanto dela, você guarda ela 10 anos, não usa nunca mais, né? Agora, se você não troca, você não abre espaço para coisas novas. E aí você vê situações como um aplicativo do Museu de Londres, que eu não fui lá, mas no dia que eu for, a primeira coisa que eu vou fazer é baixar o aplicativo. O que é que ele faz? Você acha que quem chega em uma cidade nova, a primeira coisa que ela faz é vou no museu da cidade? Vamos ser francos? Não, né? Agora, o que esse aplicativo faz? Você, ao passear em Londres, se você posicionar a câmera em direção a uma paisagem que tem uma obra de arte naquele local, ou seja, que retrata aquele local, ele sobrepõe a obra de arte. Bacana, né? Tem tudo a ver com a educação ou não? Tudo a ver, né? Bem que os museus de todo mundo poderiam fazer algo similar. E aí você tem uma coisa chamada geração Z, né? Poxa, mas não tinha Y, né? Gente, geração Z já é... Meu filho é da geração Z. Geração Y é o pessoal que está lá na USP. Não desmerecendo, mas assim... Geração Y é o pessoal que é universitário, que pegou a internet e ele já tinha nascido. Agora, a geração Z... Eu ia falar em público, eu estou gravando, né? Mas todos entenderam a metáfora. A geração Z, eu acho que é a geração que realmente vai mudar esse mundo. Porque o meu filho, ele me chama a atenção para várias coisas que eu falo, nossa, eu sei que é importante, mas ele vai lá e chama a nossa atenção. Ele também faz o seguinte, ele também está em sites como o Clube Penguin. Alguém conhece esse site, Clube Penguin? É uma rede social para crianças. Aí, olha que interessante, o Clube Penguin, o Empire Islands, o Farmville, ele está lá nesses meios. E o Clube Penguin tem uma parte gratuita, logicamente ele é gratuito, mas ele também tem uma parte paga. Adivinha como ele me convenceu a pagar? Um belo dia, né? Quem que paga o Clube Penguin? Ali paga, né? Um dia ele chegou numa tela como essa e falou, pai, escolhe um puffle, né? Que é um bichinho de estimação. Aí eu escolhi o vermelho. Aí adivinha, apareceu uma mensagem, não pode escolher esse. Aí eu falei, que estranho, né? O verde então, não pode escolher esse. Aí eu falei, caramba. Aí escolhi o azul. Aí eu me liguei, eu falei, só pode escolher 2 no plano free. Para você escolher mais um, você tem que pagar. Aí o que é que ele fez? Ele me fez sentir a frustração, né, dele. Ou seja, eles dobram a gente. E ele foi tão esperto que ele sabia que a mãe não iria pagar nunca, se ele pedisse diretamente. Aí ele fez com que, se eu convencer meu pai, ele convence minha mãe. Ou seja, eles são bem mais espertos do que a gente imagina. E essa geração aí que vai dominar no bom sentido, o próprio aprendizado também. Quando você vai para redes sociais, esse gráfico ele ilustra o seguinte, ele ilustra 60 segundos de atividades nas redes sociais. Aí você fala, peraí, mas eu não conheço nem 10% do que eu estou vendo.
E você vê YouTube, 600 vídeos a cada 60 segundos, 25 horas de vídeo. Você pega o Twitter, 98 mil tweets em 60 segundos. Quer dizer, em 1 minuto, 98 mil tweets são enviados. Então tem alguma coisa acontecendo aqui e a gente está perdendo um pouco o bonde, né? Mas não precisa se preocupar, porque a gente vai ver que a gente não precisa pegar todos os bondes. A gente só precisa pegar alguns que interessam para a gente. E essa pirâmide, vocês lembram dela? Sim. Né? Então vocês concordam que hoje a classe C emergindo, a gente está cada vez mais subindo nessa pirâmide? Então o que acontece quando a gente começa a subir nessa hierarquia? Você começa a ter um livro, não sei quem já leu o livro Marketing 3.0 do Philip Kotler. Esse livro, ele basicamente trata do seguinte: 1.0 é quando você tinha um foco no produto, 2.0 é quando o foco era no cliente, e o 3.0 é quando o foco são nos valores. Então, o 3.0 é bacana porque ele, de certa forma, quando você fala educação 3.0, comunicação 3.0, meio que virou como que se diz? Virou uma marca registrada para dizer que você tem que, de alguma forma, incluir valores, incluir emoção no que você está fazendo. Então, acho que quando fala de ensino tem tudo a ver, né? Porque só ensinar a decoreba já é coisa do passado. Se a gente não incluir algum valor no ensino, a coisa não se complica um pouco. E essa frase, deixa eu voltar aqui. E essa frase, o Brasil que dá certo, é um país de pessoas conectadas e livres para aprender e prosperar coletivamente e de forma colaborativa. No HSM 2010, foram selecionados 12 frases para participar do evento. Essa foi uma das 12. E mais do que a participação no evento, para quem sabe quem é o homenzinho ali na foto, é o Philip Kotler, que é o guru do marketing. Eu diria que era o guru do marketing, né? Porque para essa geração Y e geração Z, ele não é o guru do marketing. Quem seria o guru do marketing para essa geração? Para mim, ele já foi, né? Steve Jobs. Ele foi o cara do marketing, da comunicação, da tecnologia. Não falo em Philip Kotler, mas eu preferia ter a foto com Steve Jobs, né? Bom, mas enfim, como eu sei que quando começa a falar de redes sociais e tecnologia, muitos de vocês começam a sentir uma certa ansiedade. Por exemplo, quem de vocês sente uma certa ansiedade ou aflição com tanta tecnologia, tanta informação? Levanta a mão. Pode levantar. Então, assim, agora eu vou explicar para vocês não ficarem tranquilos. Existe uma curva chamada curva de adoção da tecnologia, que não existe melhor ou pior. O que existe é o seguinte: tem pessoas que são inovadoras, que estão nessa pontinha, e elas adotam com muita rapidez as novas tecnologias, e mais, elas que trazem as novas tecnologias. Os early adopters são as pessoas que adotam com muita velocidade, é quem compra o iPad lá antes de todo mundo. Eu ainda não tenho um iPad, então para o iPad, por exemplo, eu não sou early adopter, porque eu nem estou usando. Agora, para o iPhone, eu diria que eu já sou um early adopter. Twitter eu sou, porque eu já uso desde o início. A maioria inicial, na verdade, como vocês podem ver no gráfico, é a maioria das pessoas. Para o iPad, eu assisto os vídeos, tenho a maior vontade de usar, como todo mundo tem, né? Mas eu não uso, então eu estou aqui, ó. Quando eu tiver e começar a usar, eu posso, quem sabe, começar a migrar para essa outra parte. E maioria tardia são pessoas que muitas vezes nem estão aqui. Vocês devem ter alguns colegas de vocês que vocês falaram: vamos lá para o evento, não foi? E a pessoa falou o quê? Eu tenho que terminar de corrigir as provas. Quer dizer, a pessoa não valoriza a própria educação. Então é a pessoa que vai um pouco mais, demora um pouco mais. E os laggards, os retardatários, na verdade o nome não é muito legal, mas na verdade são pessoas, por exemplo, minha mãe não navega na internet. Mas, e daí? Para ela não precisa. Então você tem nessa curva a distribuição das tecnologias. Então minha mãe está aqui, ó, ela lê jornal e assiste TV, não navega na internet. Agora, essa curva a gente podia fazer uma adaptação, colocar o iPad, o iPhone, notebook, né? Então acho que o desafio nosso aqui, falando para vocês, a gente precisa só saber onde a gente está nessa curva.
Muitos de vocês podem estar aqui, ó. Poxa, mas eu nem sei o que é esse tal de Twitter. Não tem problema. O que é que você precisa fazer? Precisa ter na escola, ou precisa ter junto da equipe, alguém que saiba. Você não tem obrigação de saber tudo. Concorda? Agora, você deixar de incluir no ensino algo porque você não sabe, aí que é complicado. Então, por exemplo, o Wikipedia. O Wikipedia a gente cansa de ouvir falar, nossa, ela é mais do que a... Inclusive eu estou na casa dos meus pais, aí eu vi a Enciclopédia Britânica, a Enciclopédia Barça, né? Olha que interessante, está lá até hoje, né? E qual é o dilema? A enciclopédia, a Wikipedia, a gente sabe que ela é muito precisa, porque as pessoas colaboram. Agora a gente fez uma enquete aqui e ninguém editou a Wikipedia. Então, lição de casa. Peguem um artigo, alguma coisa que vocês viram, que vocês falam, nossa, esse cara não escreveu direito. Eu manjo muito mais do que o que está escrito lá. Então coloquem esse desafio. Chamem alguém que seja ele adopter e fala, ó, me ensina como que faz, porque esse cara tá tudo errado isso aqui. Agora você chama alguém que entende de tecnologia, ele vai lá, cria uma senha para você, depois que criar a senha, eu garanto que alguns de vocês vão ficar viciados em Wikipedia. Você é aquele cara que vai editar, corrigir, porque é divertido. Depois que a gente aprende, concordam? Tudo fica divertido, né? Então a gente começa a questionar a zona de conforto, que é o que eu estou propondo a muitos de vocês, sair dessa zona de conforto e lembrar do livro Quem Mexeu Meu Queijo, né? Alguns de vocês já leram, né? Quem já leu esse livro? É ótimo, né? Então, ó, esse povo todo aí mexeu no queijo de todo mundo, né? Sabe qual é o problema do pessoal de tecnologia? Eles não ficam na tecnologia, né? Eles se metem em marketing, comunicação, educação. Então, todos eles entraram para fazer tecnologia. Só que eles estão revolucionando o marketing, a comunicação, educação também, né? De forma indireta. E aí você tem eventos como o TED São Paulo, que agora, depois do TED São Paulo no Brasil, tem vários outros TEDs. Eu vou ter o prazer de palestrar no TED Salvador, dia 7 de novembro. Mas eu recomendo muito que vocês assistam todas as palestras. São palestras de 15 minutos. Principalmente a do Silvio Meira. A do Silvio Meira, a palestra dele tem tudo a ver com o tema educação. Porque o que ele fala? Fazendo um breve resumo, ele fala muito da questão de conectividade, interação. E ele questiona, porque às vezes as pessoas têm assim, então a internet, a comunicação vai acabar com esse formato de o professor vir aqui na frente, um palestrante, e ministrar algum conteúdo. Não, ele fala que esse é o modelo 1, que é esse aqui, ó, comunicação e disseminação, que é o que eu estou fazendo hoje. Mas ele falou, não, isso não vai acabar. Só que ele não vai ser mais o primeiro plano. O primeiro plano vai ser, isso foi uma parte da palestra dele que eu gostei muito, o que vai ser mais importante não é o que está acontecendo agora, é o que vai acontecer com a interação depois de hoje. Por exemplo, se ninguém for no Wikipedia e fizer uma conta e atualizar lá o professor, pelo amor de Deus, atualizem aquela foto lá. Não vai acontecer nada. Se a gente não se interagir, se conectar no Twitter, quem de vocês usa Twitter hoje? Então, depois eu vou deixar o meu Twitter. Se ninguém se conectar comigo, primeiro eu vou ficar triste, né? Mas segundo é o que o Silvio Meira fala, as coisas vão começar a acontecer depois do que está acontecendo aqui. Então ele fala muito dessa questão da conectividade. Eu estava pesquisando ontem, ele também apresentou um gráfico bem interessante, que ele fala que nos anos 80 o foco era a computação, depois comunicação, e a gente está entrando aí nessa década, até com um pouco de atraso, numa questão mais de sensação, né? Sensing, não sei a tradução correta. Mas então você está caminhando para uma questão muito mais humana e muito mais interessante, porque você tem algumas tecnologias da educação que não são exatamente tecnologia. Quem conhece o Mind Labs? Mind Labs Brasil, o projeto Mentes Inovadoras. Mentes Inovadoras, né? Acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Deu um branco no nome correto. Mas o meu irmão, Hélio Alcabe, ele trabalha na área Nordeste com esse projeto.
não é tecnologia, na verdade. Quando a gente pensa em tecnologia, você lembra o quê? Computação, software, etc. Na verdade, são jogos e metodologias educacionais que usam jogos para você levar criatividade, liderança dentro das escolas. Então, quer dizer, é uma tecnologia também, concorda? Então, a gente também tem que falar, tecnologia não é o digital só. E aí você começa a questionar, poxa, mas e onde está o conteúdo nisso tudo? Porque hoje as pessoas estão na internet aprendendo sozinhas, concordam? Vocês vão no Google, vão no YouTube, pesquisam e começam a aprender. Aliás, quando eu faço palestra, eu durmo muito pouco. Fui dormir 3 horas hoje, porque eu começo a achar muita coisa interessante. Esse é o problema da internet, né? Você fala, nossa, que vídeo maravilhoso, vou colocar todos. Aí tinha uns 20 vídeos. Para eu selecionar foi mais difícil do que... Se eu tivesse 4 horas para falar, seria melhor, porque eu colocava todos os 20 vídeos. Então, a internet, você tem muito conteúdo legal. Agora, a questão é, o básico de conteúdo na internet hoje, blogs, aquela perguntinha típica, né? Que vocês já sabem que eu vou fazer. Quem tem blog? Então, blog é outro exercício, pessoal, que é um exercício, assim... Não precisa ter um blog, mas eu dou aula, eu sou professor, então tenho que ter um blog da minha matéria. Não, tem um blog do que você gosta. Geralmente você gosta, espero que você goste da matéria que você ensina, né? Mas você pode pensar e falar, não, eu não quero fazer um blog do que eu ensino, porque eu quero ter um blog como hobby. Com certeza você deve ter um hobby. Minha mãe, por exemplo, adora planta. Bom, eu que vou acabar fazendo o blog dela, né? Mas vocês concordam que, no mínimo, eu posso ensinar ela a falar assim, você só precisa fazer uma coisa, pedir para o meu pai, não, já tive uma ideia, meu pai vai blogar para ela, porque meu pai usa a internet. Entenderam a lógica? Minha mãe só precisa fazer uma coisa, tirar a foto, colocar e dizer o nome da planta, e falar 2 parágrafos. Acho que isso eu consigo convencer o meu pai a fazer para ela, entendeu? Agora... A pessoa com interação familiar? Pois é, né? Mas eu tenho que fazer isso. Minha mãe cuida de uma praça ecológica lá na rua Vanderlei de Pinho, tá? Lá no Itaigara. Conheço, passo lá todos os dias. Pois é, minha mãe que cuida. A sua mãe, eu falo com ela constantemente, eu adoro aquele jardim. Pois é, não é cocado. E outro dia eu estava, acho que seu pai e ela fotografando, pegando as coisas, eu parei e fiquei olhando. Pois é. Não falei com ele, nada. Tá vendo? Isso é interação. E a gente vai lançar uma página no Facebook que vai se chamar Praça Ecológica, Jardim Ecológico. Mas eu devo registrar também um site. Bom, vocês viram que eu não tenho o que fazer da vida, né? Fazer um site. Mas é o vício de colocar conteúdo na internet. Agora, novamente, eu sei que algumas pessoas vão dizer, poxa, eu estou me sentindo meio ansioso. Não se preocupem. Tem uma regra chamada 90-91 que diz o seguinte, 90% das pessoas, que é a maioria, prefere ler, prefere só navegar, não tem problema. Mas de preferência, se você navegar e divulgar, já está bom. 9% são um pouco mais editores, eles participam. Se você falar, não, me manda um conteúdo, como é seu nome? Josué. De repente ele gosta, ele fala, não, eu vou colaborar, eu mando também conteúdo para o blog, se for de planta que eu gosto. E tem 1% que na verdade são a minoria. Por exemplo, eu tenho um blog, crio blog, eu atualizo acho que uns 5, 6 blogs, está tudo atrasado, né? Mas atualizo. Então esses são a minoria, mas não tem problema. O que eu acho que você precisa pensar como educador é essa estatística aqui vai acontecer com os alunos também, concordam? Não é assim? Tem aquele aluno que se você falar, cara, vamos fazer um blog para a turma para falar sobre ecologia. Vai ser isso. Mas de 50 alunos vai ter 2, 3 que atualizam. Não tem problema, mas você tem que, de certa forma, criar esse ambiente. Você não pode não criar um ambiente onde essas pessoas não possam divulgar o que eles conhecem. E aí você tem um case de blog chamado Carrie Pages, que é citado num livro chamado Fenômeno Social nos Negócios. É um blog lá nos Estados Unidos que quando a pessoa vai para o hospital, no lugar dela ficar recebendo milhares de telefonemas dos amigos, familiares, ele ganha um blog.
Aí o que é que ele faz? Começa a blogar sobre o tratamento. Está indo bem, está indo mal, hoje aconteceu isso e aquilo. E o que acontece? Os familiares não enchem mais o saco. Está gravando, né? Não enchem mais a paciência. E não enche, tem que tomar cuidado. Não enche mais a paciência das pessoas, e elas vão lá e comentam, e a pessoa que está no hospital, ela lê quando pode. Então ficou uma interação muito mais efetiva, na verdade. Além disso, a pessoa começa a trocar ideia com pessoas que têm o mesmo problema. Por quê? Porque no blog ele tem uma comunicação. Se você está com problema de câncer, tem outras pessoas com o mesmo problema, você começa a ler as outras pessoas e começa a criar uma rede social. Então é um caso de blog muito bacana também. Então, um questionamento também é esse, né? O futuro do marketing colaborativo. Você tem que fomentar o conteúdo colaborativo. Se você não cria conteúdo, não tem problema. Mas você, se está no papel de gestor, você tem que estimular que criem esses espaços. E aí a gente entra para um outro tema, que é o crowdsourcing, inteligência coletiva, poder das multidões. Você já deve ter lido ou ouvido falar sobre esse tema. Deixa eu só deixar vocês lerem a frase primeiro, que é: inteligência coletiva é uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em mobilização efetiva das competências. Com a internet e a velocidade da comunicação, hoje é possível. Então isso é o que está acontecendo hoje. E o Augusto de Franco, que eu também tive o prazer de conhecer pessoalmente, eu conheci, mas eu não assisti o TED. Eu assisti o TED São Paulo totalmente pela internet. Ele tem uma palestra que ele fala que antigamente você tinha um modelo descentralizado, aliás, centralizado, que é onde você tem um poder central. Depois a gente passa para o modelo descentralizado, onde você tem vários centros, mas na verdade você ainda tem uma hierarquia. E aí você tem um modelo descentralizado, que é a internet. Concorda? O estagiário pode se conectar com o presidente a qualquer momento e trocar ideia com o presidente. Olha só que coisa absurda, né? O aluno pode se conectar com o diretor, o secretário da educação e dar uma ideia para ele. Concorda que o modelo antigo é um absurdo? Não? Como assim ele vai lá dar uma ideia e falar que a minha direção da escola não está boa? Hoje ele pode fazer isso. O que é mais interessante dessa palestra do Augusto de Franco é que quando ele apresentou esses pontinhos, vocês olham esses pontinhos aqui, não parece que eles são diferentes? Parece, não é? Você olhando os três, os pontinhos não parecem diferentes? Só que o Augusto de Franco falou, olha que interessante, são os mesmos pontinhos. Ou seja, são as mesmas pessoas. O que ele quis dizer? Que o que importa, o que faz a coisa ficar mais eficiente e mais inteligente são as conexões e não as pessoas. E aí qualquer semelhança com o cérebro não é mera coincidência, né? Aliás, sinapse, né? Isso daí é do vestibular, eu ainda lembro. Na verdade, o que é importante no cérebro? São os neurônios ou são as conexões? São as sinapses. Então isso tem tudo a ver com redes sociais. E a gente entra em outro tema, que eu acho que é um tema que está ficando muito quente agora, o storytelling, ou contar histórias, né? Eu não gosto muito do inglês, mas eu tenho que reconhecer que certas palavras resumem tudo, né? E o contar histórias tem sido uma tendência de conteúdo na internet. Por quê? Porque você não consegue imaginar que você vai contar a melhor história. Eu estava ouvindo ontem eu estava pesquisando, e falaram assim, poxa, tecnologia na educação. O professor fazia redação, né? Eu era péssimo em redação. Aí o que é que ele faz? Passa um tema, não é? Não é assim que funciona? Não é só um tema, você passa o título da redação. Aí ele falou, nessa entrevista que eu assisti num vídeo ontem, falou assim, legal, né? Aí você chega numa sala de aula com um monte de computador de última geração, aí o professor chega e fala, vamos fazer uma redação. E passa o título da redação para o pessoal fazer no Word. Quer dizer, você está fazendo a mesma coisa e não está aproveitando o poder da internet, o poder da tecnologia. Quando, teoricamente, você deveria fazer o quê? 10 minutos, beleza.
Você deveria contar boas histórias. Eu vou contar uma história rápida de um amigo meu, que eu adoro essa frase. O André François, ele foi para São Tomé das Letras com uma máquina e ele é fotógrafo. Aí a criançada, logicamente, um cara com uma máquina e um monte de criança, o que acontece? Ficam pulando em frente à câmera, né? Ele não consegue tirar foto. Aí ele deu uma câmera digital, não era nem digital, ele deu uma câmera, que na época não tinha digitais, e falou, ó, vai lá, tira umas fotos e não me enche a paciência. Quando ele revelou as fotos, ele falou, poxa, tem algo diferente aqui, eu estou vendo um olhar das crianças no universo delas. A partir daí ele criou a Imagem Mágica, que hoje é uma das ONGs que eu mais admiro. Hoje ele utiliza a fotografia como instrumento de educação e saúde. Então é um trabalho fantástico. Por que eu estou falando de storytelling? Porque quando você tem uma boa história, você não resiste a contar para as outras pessoas. Então, será que a gente tem que passar o tema da redação? Ou será que... Eu coloco até um desafio para vocês. Será que com um tema social tão em alta, será que não seria melhor falar, olha, o tema da sua redação é procure uma ONG, qualquer que seja, descubra como ela é e conte uma história. Porque muitas vezes a gente tem a ONG e não sabe nem a história da ONG. Pior, muitas vezes você doa por telefone e depois descobre que aquela ONG apareceu na televisão com problemas. Aí você fala, poxa, essas ONGs, peraí, você doou e não foi nem conhecer a história da ONG. Então você também colaborou. Então, boas histórias estão em toda parte. E aí, finalizando, queria deixar algumas reflexões. Primeiro, uma frase que eu li no livro 7 Leis Espirituais do Sucesso, há uns, não vou falar quantos anos, não parece, mas eu tenho 43, viu? Então, li há uns 15 anos atrás. Descubra algo que faria de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro. Como vocês podem ver, eu já descobri o que eu gostaria de fazer de graça. Agora só falta dinheiro. Essa foto é a primeira foto do Rafael com o Caio. O Caio é pequenininho, né? Foto maravilhosa. Né? Tudo bem que eu sempre brinco, porque ele não olha com esse olhar tão amoroso mais dele. Hoje ele já... Quem tem filho sabe, né? O Steve Jobs, como não poderia deixar de citar, você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você só consegue ligá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos se ligarão algum dia no futuro. Você tem que confiar em algo, seu instinto, destino, vida, karma, ou o que for. Steve Jobs. Eu acho fantástico, porque ele tem essa frase aqui, stay hungry, stay foolish. Permaneça com fome, permaneça tolo. Ou seja, a gente tem que ter essa postura da gente não saber o que vem pela frente. E realmente a gente agora não sabe o que vem pela frente mesmo. Cada hora é uma coisa nova. E aí, essa imagem eu queria deixar para vocês também como reflexão, porque eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que hoje a garotada, o pessoal que vem por aí, eles que vão trazer as coisas novas. Acho que o que a gente tem a obrigação é despertar o interesse, né? E aí mais uma frase e a gente já vai finalizar. Acho fantástica essa frase. E vamos assistir mais um último vídeo, que eu acho que depois de tantas reflexões, eu acho que é um vídeo que cabe bem aqui no contexto. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade.
pergunta ou como você quer, Michael? Bom, vamos fazer perguntas rapidinho. Alguém tem alguma pergunta? Alô, alô. Quando o pessoal pensa, deixa eu só reforçar. Pessoal, só para reforçar, wikisocial.com.br é o site do meu projeto de sites para ONGs, que eu vou apresentar no TED, dia 7. E o Confid é o site da minha empresa. Então vocês podem acessar, e tem o meu blog também, marcioalcap.com.br. Provavelmente eu vou postar os comentários de hoje, a palestra. Essa palestra que foi feita em Prezi eu vou postar no blog Márcio Alcap. Tá bom? Aí perguntas? É possível disponibilizar os vídeos? Os vídeos, sim, sim. Eu vou postar porque eu selecionei uns 20 vídeos, então eu vou colocar o link dos que eu não apresentei também.